A vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal. Essa semana, mais uma vez, vai ter que ser gravado, porque estou em uma de minhas viagens, então não me encontro em Cuiabá. Não é possível fazer o nosso encontro ao vivo. Mas fiz questão de deixar para vocês um tema para a semana. E eu gostaria de apresentar para vocês, hoje, um livro do Monsenhor Juan Cláudio Sanahúja. É um sacerdote que é jornalista, além de doutor em teologia, que tem se dedicado muito ao estudo dessa realidade da nova ordem mundial, né? E nós temos a graça de ver publicado no nosso país um livro dele, Poder Global e Religião Universal. Esse livro foi publicado pela editora Ecclesiae, né? Então, está aqui, vocês vão encontrar no site da editora Ecclesiae, e eu gostaria de tratar do tema desse livro, apresentando o livro como tal, para incentivar a leitura dele para os nossos alunos e para aqueles que acessam o nosso site. Do que é que se trata? Em primeira coisa, é vocês entenderem que se trata de um homem que estudou profundamente o assunto. Então, tudo que você vai encontrar aqui neste livro é fartamente documentado, né? Monsenhor Sanahúja, quando afirma as coisas, afirma com inúmeras citações de pé de página. Então, não é assim uma pessoa que vê conspirações nas esquinas e, alucinado, começa a ver coisas. Não. Ele fala, afirma e mostra os documentos do que ele está afirmando, não é? Trata-se, então, de um livro que está olhando para a política da ONU, sobretudo, dos últimos tempos, mas também das grandes fundações, né, mundiais, e vê que existe um projeto, existe uma espécie de sintonia entre aquilo que a ONU está fazendo, que as grandes fundações estão fazendo e que os movimentos neomarxistas estão fazendo ao redor do mundo. Todos eles têm um projeto de uma nova ordem mundial. E esse projeto de nova ordem mundial, ele desemboca numa religião. Uma religião que não tem dogmas, né? É uma religião do relativismo, mas que tem palavras-chave, que são quase que, digamos assim, simplesmente slogans que são jogados, como paz, solidariedade, justiça, fraternidade, etc. e tal. Então, trata-se de uma religião que não tem uma agenda moral judaico-cristã, não tem um ensinamento moral fixo, tudo é muito relativo, mas que usa, né, palavras que soam, palavras que falam ao homem moderno. E assim, essa nova religião, sem um Deus específico, sem dogmas, ela está baseada no relativismo moral, mas também numa espécie de neopaganismo, onde o ecologismo desempenha uma função importante. O Monsenhor Sanahúja
coloca com clareza que dois grandes garotos propagandas dessa nova religião são os teólogos que se apresentam como teólogos católicos, embora não o sejam, Hans Küng e Leonardo Boff. É interessante a gente ver o papel que o Leonardo Boff tem desempenhado em toda essa realidade, né? Ele faz afirmações claríssimas, né? Apoiando a Carta da Terra, né? Esse documento que, na realidade, implanta esse paganismo onde nós temos uma visão de mundo completamente diferente da visão de mundo que nós cristãos costumamos ter. Nós cristãos cremos que Deus criou o mundo e pôs o homem no mundo como a principal criatura. Nós somos aqueles que devem crescer e dominar a terra, claro que no respeito, né, à criação de Deus. Então, para nós cristãos, como é que nós vamos conter o furor, né, do ser humano diante da necessidade da ecologia, diante de uma natureza que padece? Bom, nós vamos conter o homem colocando o homem debaixo de Deus, né? Então, para nós cristãos existe uma hierarquia muito clara. Deus está acima, o homem está abaixo e mais abaixo está a natureza, a criação e, portanto, a ordem ecológica. O homem deve respeitar o plano de Deus, então por isso ele deve respeitar a natureza. Nesse neopaganismo relativista, que é uma religião sem dogmas e sem um Deus claro, o que acontece? Acontece que o homem torna-se o intruso da criação. O homem torna-se o intruso da natureza, na terra. Começa-se a falar de uma veneração da Mãe Terra. A Mãe Terra que padece, a Mãe Terra que sofre, que tem dores do parto, etc. E que o homem deve, então, respeitar a Mãe Terra, né? E o Leonardo Boff tem se prestado a isso. É interessante, um homem que, na nossa fantasia, digamos assim, na visão popular, quem é Leonardo Boff? Bom, Leonardo Boff é o defensor dos pobres, né? É o defensor da teologia da libertação, é o homem da justiça social, etc., etc. E agora ele se presta ao papel de ser o garotinho de recado das grandes fundações internacionais e da ONU. Ou seja, não estamos aqui falando de um pobrezinho oprimido, perseguido pelo Santo Ofício, como é a imagem que ele gosta de distribuir por aí. Nós estamos falando de um homem que está a serviço, voluntário e livre, obediente e submisso da nova ordem mundial, que quer nos colocar debaixo dessa grande obediência a esses novos caciques da nova ordem mundial. E assim também o nosso amigo Hans Küng, né? Ou seja, Hans Küng, teólogo que era católico e perdeu o direito de ensinar teologia católica, né? É importante lembrar que perdeu isso antes de Ratzinger ser prefeito da doutrina da fé, para não acharmos que tudo termina na conta do cardeal Ratzinger, né? Pois bem, o Hans Küng, que não é teólogo católico, mas continua se apresentando como teólogo católico, ele coloca essa realidade da nova ordem mundial, né? E tem aí, inclusive, uma série de vídeos em que ele revê cada uma das religiões conforme esse novo dogma relativista, né? Ou seja, ele apresenta cada religião e tira daquelas religiões aquilo que ele pode sugar desses novos jargões: solidariedade, fraternidade, partilha, tolerância mútua, etc. e tal. Todos esses, digamos, essas bandeiras, esses slogans que dizem, mas não dizem. Ou seja, dão uma aparência de cristianismo, mas que na verdade são aquilo que o próprio cardeal Ratzinger já denunciou.
um moralismo político, ou seja, uma espécie de tintura moralizante que faz com que agentes políticos tenham uma boa aparência social, mas que no fundo, trata-se de pessoas relativistas que não são homens que abraçaram a ética judaico-cristã, ou seja, a moral judaico-cristã, que é o que nós, como cristãos católicos, cremos. Para apresentar um pouco o conteúdo desse livro, que já estou falando do conteúdo, né? Evidente, não é que eu vou começar agora, já tudo isso que eu tenho dito está aqui. Vale muito a pena ler o livro todo, não é? Por exemplo, isso que eu estava comentando agora do moralismo político, vocês vão encontrar na página 83, não é? Leonardo Boff, como comissário da Carta da Terra, afirma, vejam só a afirmação de Boff, hein? Cresce a consciência de que temos uma única casa comum, o planeta Terra. Além disso, como espécie, formamos uma humanidade única e somos parte da Terra. Somos a própria Terra que, em um momento de sua evolução, começou a sentir, pensar e amar. A espécie humana está condenada a fazer o que faz porque é um parasita da Terra. Vejam a coisa, ou seja, o ser humano é um intruso. É muito melhor para a Terra que esse câncer desapareça. Ou seja, que o ser humano desapareça. Daí para tirarmos disso, veja, não estou dizendo que o Boff está dizendo isso, mas diante de tudo aquilo que a ONU pensa e diz, veja, essa Carta da Terra, de um lado, lembrando os direitos maravilhosos, sei lá, assim, do mico-leão dourado, essa mesma organização, que são as Nações Unidas, proclama o aborto como um direito da mulher, né? Ou seja, agora a mulher pode matar, porque, vejam, trata-se de uma tortura. A mulher ser obrigada a ter um filho é uma tortura. Olha o palavreado que eles usam para comover as pessoas. A mulher está sendo torturada. Onde é que ficam os direitos humanos? Então tornou-se direito matar uma pessoa. Você mata seu filho na barriga. Pronto. Entendeu? Veja, Leonardo Boff diz, o homem é um parasita, é muito melhor que esse câncer desapareça. Então, quanto mais seres humanos na face da Terra, pior. O câncer tem que desaparecer. Então, o controle populacional é uma prioridade. Eu não estou dizendo que Boff diz isso explicitamente, mas os companheiros do Boff dizem. Ou seja, o pessoal das Nações Unidas, a ONU Mulheres e Companhia Limitada. Não é? A Terra pode continuar, diz Leonardo Boff, tranquila, desenvolvendo outra forma de vida. A infraestrutura biológica é candidata a nos suceder porque é portadora de espiritualidade. Ou seja, a humanidade tem que desaparecer e a infraestrutura biológica vai ser a nova espiritualidade. Mas, escuta, tem alguma coisa errada com a cabeça desse sujeito? Não é? As religiões abraâmicas são as mais violentas. Sabe o que é a religião abraâmica? É a sua religião, ou seja, o cristianismo, o catolicismo. Ou seja, os cristãos, os judeus e os muçulmanos são as mais violentas porque acreditam ser portadoras da verdade, como o Papa em Ratisbona. O que é necessário é a espiritualidade, não os credos e não as doutrinas. Muito bem, pronto. Então, qual é a religião do Leonardo Boff? A nova era, entendeu? A nova religião, essa religião light, esse panfletário credo de slogans bom-mocistas, né? Que você fala de fraternidade, igualdade, solidariedade e ao mesmo tempo prega o extermínio da raça humana. É isso que nós estamos falando aqui. Então, assim, essa
é o que eu apresentei até agora. Então, para dizer que não estou inventando coisas, né, tá aqui. Para apresentar o conteúdo desse livro, que eu aconselho muito a que vocês adquiram e leiam. Leiam o livro de Monsenhor Sanaúja, né? É importantíssimo, é para nós fonte de documentação, de estudo para sabermos o que está acontecendo no mundo. Ok? Para apresentar o conteúdo também desse livro, eu gostaria de usar aqui um discurso do Papa Bento XVI, para termos um texto menor, né, que nós possamos investigar. Então, por quê? Porque apresenta a mesma matéria que está aqui no livro, inclusive é citado no próprio livro. É um discurso do Papa Bento XVI aos participantes do congresso promovido pelo Partido Popular Europeu. No dia 30 de março de 2006, esse discurso está à disposição no site do Vaticano. O Papa, ao falar para esses políticos cristãos, né, ele diz que existem valores que são não negociáveis. Ou seja, realidades que nós não podemos negociar. E aqui é importante você que acompanha o nosso site, você introjetar isto. Né? Existem 3 realidades, 3 pilares, digamos assim, que são os nossos focos de batalha nesta guerra cultural que está acontecendo. Se caírem essas 3 pilastras, cai o cristianismo, não é? Então, o Papa identifica esses valores, esses princípios que não são negociáveis. Ele diz assim: entre esses vários princípios não negociáveis, emergem os seguintes. Então, ele cita 3. Primeiro, a tutela da vida em todas as suas fases, desde o primeiro momento da concepção até a morte natural. Então, esse é o primeiro princípio, a vida. Nós, seres humanos, os nossos princípios éticos, cristãos, não é? E também judaicos, nós cremos que nós não temos poder de tirar a vida, a não ser casos excepcionalíssimos, mas a vida tem a sua sacralidade, portanto, nós precisamos defender a vida, tutelar a vida. Esse é o princípio, a tutela da vida, o valor da vida, desde a concepção até a morte natural. Então, aí entra o aborto, aí entra a eutanásia, não é? Que são 2 coisas que estão sendo praticadas, vividas e defendidas como direitos humanos. Nós já estamos falando que o aborto é apresentado pela ONU como direito humano. E não somente isso. A ONU, ela faz pressão sobre os países membros que não reconheceram esse direito. Então, quer dizer o seguinte, que nós aqui no Brasil vamos ter que pegar uma coisa que hoje para nós é crime e transformar em direito. Olha que coisa. Isso aí é a nossa nação colocada pelo avesso. E não somente. Nos outros países onde o aborto já é praticado há muitos anos, já se fala de morte assistida, de eutanásia. Não é? Então, é assim que o Papa diz, isso daqui não tem negociação, não tem esse negócio, nós temos que dialogar com o mundo moderno. Aqui não tem negociação. Nós não vamos aqui negociar, não vamos renunciar a isso. Iremos sempre tutelar a vida da concepção até a morte. Portanto, aqueles professores de moral, né, que se dizem católicos e questionam isso, estão se colocando numa posição muito delicada, porque estão enfrentando o Papa naquilo que o Papa está dizendo que é uma realidade que a Igreja jamais irá negociar. Número 2. O reconhecimento e a promoção da estrutura natural da família. Existe uma estrutura natural da família. A palavra natural aqui quer dizer projeto de Deus.
como união entre o homem e uma mulher baseada no matrimônio, e a sua defesa das tentativas de a tornar juridicamente equivalente a formas de uniões que na realidade a danificam e contribuem para a sua desestabilização, obscurecendo o seu caráter particular e seu papel social insubstituível. É o Papa então falando da família, que constitui um homem e uma mulher no matrimônio. Quais são as alternativas a isso? As uniões esporádicas de homem e mulher, as uniões ou casamentos homossexuais de homem com homem ou mulher com mulher, outras formas de não se reconhecer a família, formas alternativas de famílias, formas grupais de famílias, tudo isso, o Papa diz, isso não é a estrutura natural da família. Por uma razão muito simples, nenhuma ideologia gay irá conseguir disfarçar a realidade de que quando o homem e a mulher se unem sexualmente, dali nasce uma criança. Quando dois homens se unem, não nasce nada. Quando duas mulheres se unem, não nasce absolutamente nada. Essa é a estrutura do real, do mundo real. E esta união entre o homem e a mulher deve ser estável, porque esta criança tem o direito de ter estavelmente um pai e uma mãe. Então, a união dos dois na criança demonstra que o pai e a mãe se unem de forma estável. Né? Eu sou a união eterna do meu pai e da minha mãe. Em mim estão meu pai e minha mãe unidos. Então, é por isso que o matrimônio tem uma estrutura que está baseada na própria criação, né? Naquilo que Deus fez. Terceira coisa, a tutela do direito dos pais de educar os próprios filhos. Ou seja, o fato de que nós é quem temos o direito de educar os nossos filhos e não o Estado, não a nova ordem mundial, não esta inteligência, essa classe de intelectuais que dizem o que é que nossos filhos vão aprender. Isso é uma coisa que as pessoas têm prestado pouca atenção. Mas vejam, por exemplo, que toda a estrutura escolar no Brasil está indo nessa direção. Ou seja, eles ensinam aos nossos filhos na sala de aula que o Estado é o benfeitor, é o Papai Noel que dá a Bolsa Família, etc. E que papai e mamãe é que são os criminosos. Se papai e mamãe triscar a mão em você, meu filho, você chama a polícia que o camburão vem buscar papai e mamãe. Então vejam, o Estado é o benfeitor que defende a criança desta instituição terrível chamada pai e mãe unidos numa família. Está entendendo? Então, logo dentro da nossa escola, os nossos filhos são ensinados a não considerar seriamente o que o pai e a mãe estão ensinando. Ou seja, o que papai e mamãe ensinaram é careta, é ultrapassado, não vale nada. O que vale é o que nós estamos ensinando para você. Então vejam como as coisas estão se tornando sérias e graves. Já está sendo implantado no nosso país. Então esses são os 3 pilares, né, que o Papa diz que são valores que não são negociáveis. E nós, cristãos, precisamos claramente lutar para sustentar essas 3 colunas. Você vai perguntar, padre, como é que nós vamos fazer isso? Bom, a primeira coisa, primeiro passo, que é o que nós estamos tentando fazer nesse site, o primeiro passo para a cura da doença é tomar consciência da doença. Ou seja, é o diagnóstico. É nós vermos que a vida está sendo atacada, aborto, eutanásia. Que a família está sendo atacada, a união estável entre o homem e a mulher, casamento gay, feminismo extremado e o abortismo, que é da primeira coluna, na verdade também afeta aqui a realidade do feminismo, da mulher que não quer mais ter filhos, acha que filho é uma desgraça, é uma coisa horrível. E terceira coluna, a educação dos nossos filhos. Nosso direito de educar os nossos filhos nos valores cristãos, sem que engenheiros sociais ou políticos venham nos dizer quais são os valores que nós iremos dar às nossas crianças. Então vejam essas 3 realidades que o Papa chama atenção, que Monsenhor Sanahúja
também chama atenção e que nós precisaríamos estudar. Então, mais uma vez, eu aconselho a vocês a aquisição desse livro, e a leitura é de extrema importância e urgência. Poder Global e Religião Universal, de Monsenhor Juan Cláudio Sanahúja. Vocês adquiram no site da editora Eclésia. Eclésia se escreve ECCLESIAE, eclésia.com.br. Farta documentação, bastante tarefa de casa para você. Então, boa leitura e vamos nos preparar. Primeiro passo, tomada de consciência. Primeiro vamos estudar, antes de dar a cara a tapa, antes de sairmos, nos organizarmos. Se nós não despertarmos os cristãos para o que está acontecendo, não vai adiantar a gente fazer grandes projetos. Então, despertar as pessoas, acordá-las, fazer as pessoas estudarem, saber o que está acontecendo. Deus abençoe você e até a semana que vem com a aula ao vivo, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.